Boa noite, pessoal do canal do Pai Xangô. Estamos aqui nessa noite maravilhosa. Boa noite, Pérola. Boa noite a todos do canal do Paxangô. Vamos hoje aí falar sobre alguns assuntos. Se der tempo, eu vou fazer uma tiragemzinha de carta, né, para você aí, de repente, poder estar mentalizando aí algum problema, alguma coisa, alguma mensagem do espiritual para você. Se der tempo, a Xangô também vai tirar uma cartinha para ver o que o Pai Xangô enxerga aí de mensagem para você também. Vamos fazer aí uma conversa, né, Pérola? Sim, Vamos falar aí sobre filhos. Você aí que tem seu filho que é pequeno, como é que está a educação dele, como é que está aí as coisas, né, Pérola? O que você tem aí a dizer sobre esse assunto? inclusive o que os filhos atrapalham às vezes e acabam desgastando relacionamentos. Então uma coisa está interligada com a outra, né? Se você não educa bem, consequentemente vai refletir no seu relacionamento, que vai gerar um desgaste que eu já sei, já ouvi falar e já converso também com muitas pessoas ao longo desse tempo que a cigana atende, que já houve separação por causa dos filhos. Então, pessoal, vamos aí se ater às dicas do pai e às minhas, pela experiência que a cigana tem, para estar melhorando aí essa educação dos seus filhos. Se já tá bom, pode melhorar mais, né? Nada tá bom o suficiente que não possa ficar melhor. E se não está, que está pendendo para um lado aí que tá afetando seu relacionamento com a própria criança ou adolescente, ou que seja um adulto, né? Um filho na fase adulta, ou que indiretamente está afetando seu relacionamento ou diretamente. Porque os casais brigam também por causa de filho. Não é, pai? Sim. Uma dica que o pai, né, já deu aqui: tenha tempo para vocês, tenha tempo para o relacionamento, tenha tempo para o casamento, pois os filhos consomem muito. E às vezes você chega aí cheio de planos, vou fazer tal coisa com a minha esposa, vou fazer isso, vou fazer aquilo, você tá com ideia, você tá animado, você tá empolgado, as coisas deram certo no seu dia, você chega em casa, hoje é o dia. E na verdade não acontece isso. Quando você tem filho, os planos giram em torno do filho. É a hora que o filho for dormir, é a hora que o filho quer comida, o filho às vezes está naquele dia que quer te chamar o tempo todo, principalmente se é uma criança pequena, né? Se é um Gostam bebê. muito de chamar atenção, até porque o pai às vezes trabalha o dia inteiro, a mãe, então eles têm, pouco tempo que eles têm, eles querem ficar em função de chamar atenção. Aí complica, né? Acaba aquela energia, aquela empolgação que você estava, acaba, né, baixando. Você fica às vezes até irritado e começa a brigar aí com as pessoas de casa por conta aí da frustração. E o Então, pique, né, pai, que a criança tem, vamos falar de criança, né? sim, Não é o mesmo que o dos adultos. Então, às vezes, a gente acaba dormindo e eles ficam ainda mais um pouco acordado, agitando e a gente, no fim, acaba se cansando do dia que foi puxado, acaba não tendo esse tempo com o marido ou com a mulher, e o filho ainda acaba que vocês descansam, dormem porque estão cansados e o filho fica ainda acordado. isso, tem que prestar atenção aí, não deixar, né, com que os filhos tomem conta da situação. Por quê? Porque se ele fizer isso todos os dias, você nunca vai ter esse tempo ou para descansar, ou para cuidar de alguma coisa específica na casa, ou até para ter um relacionamento com seu, né, com seu esposo, com seu marido. Então tem que cuidar bastante, tem que tentar aí criar, né, formas com que a criança tenha aí o seu tempo, né, que ela consiga aí fazer brincar no cantinho dela, que ela não atrapalhe aí se você gosta de fazer uma leitura. Tem que tentar aí fazer algumas coisas dentro da casa, né, de vocês, para que isso funcione, de uma forma que isso funcione, para você tomar aí esse tempo de você, né, esse tempo para você aí fazer as coisas que você tinha planejado ao longo do dia. Ai, se eu não tenho cigana ninguém que me ajude, ou que meu filho não frequenta uma escolinha, vamos supor que ele é criança ainda. Ou ele vai para a escola, mas depois não tem quem fique com ele para a gente dar essa volta como casal. Invente outras coisas, pessoal, porque essa fase uma hora vai passar, uma hora ele vai crescer, vai ter um amiguinho que vai poder, né? Ou você mesmo, se não tem ninguém que possa lhe ajudar nesse sentido, uma vez por mês ou a cada 2 meses, para você ter essa intimidade com seu marido, dar uma volta a sós e você não tem ninguém para ajudar, tire
um dinheirinho ali a mais e pague alguém que fique com essa criança. Mas não deixe de cair na rotina o seu relacionamento por causa dos filhos. É uma dica que a cigana dá. Porque a rotina desgasta, a rotina, como é que eu vou dizer? Ela não tem aquela empolgação, que o pai disse aqui num outro vídeo, que a gente tem que resgatar o relacionamento no início, o namoro. Mas às vezes não é fácil, principalmente com filhos. Por isso que a gente está citando filhos aqui. Se você tem alguém que possa estar cuidando desse seu filho, ou uma mãe, uma sogra, alguém próximo, um tio, uma tia, uma madrinha, um padrinho, melhor. Converse com essas pessoas e uma vez por mês, a cada 2 meses, deixa na casa dessa pessoa e vai sair com seu marido. Isso, se reinvente, tente fazer aí coisas novas, né, para o casamento aí não entrar na rotina. E tome cuidado aí com internet. Se você tiver aí televisão, né, tem televisões aí pagas, que às vezes tem canais adultos, você tem que tomar cuidado. E a internet no celular também tem que tomar cuidado, pois o acesso aí à pornografia, a coisas aí que para a criança ainda não está no momento, né? Então você tem que prestar bastante atenção para ela não ter esse acesso, para até evitar ou fazer perguntas ou aprender coisas muito cedo, porque vai gerar problemas aí para você. Então preste bastante atenção nessa parte. E quando o filho já for adolescente, por exemplo, que ele já pode ficar em casa sozinho, melhor ainda. Ah, mas eu não posso, cigana, deixar o meu filho adolescente em casa sozinho, porque senão ele faz isso, ele some, ele pega o dinheiro de não sei o quê. Já tá errado o negócio. Porque se o filho já é adolescente, já tem 15, 16 anos e não poder ficar sozinho em casa, então, por favor, né? Já começou errado aí, tem alguma coisa errada na educação desse adolescente. Porque um adolescente nessa idade, seja sendo homem ou sendo mulher, já não precisa ficar com ninguém. Porque senão ele vai fazer isso, vai fazer aquilo. E a confiança? Ou seja, tem muita gente que reclama assim, pai, ó, em relação meu filho não ajuda a fazer nada, não limpa nada, não levanta uma colher, não levanta e não arruma a cama, e não sei o que, tá sempre reclamando do filho adolescente. Faz a mesma coisa. Porque se ele faz isso, é porque ele foi condicionado a ser assim. Faz a psicologia reversa, como diz. Ele quer uma coisa, não é que você vai negar, mas fale a língua do adolescente. Por exemplo, pode falar. Você tem que entrar no mundo, em cada fase que o seu filho está, você tem que entrar no mundo dele. Pois assim vai ficar mais fácil você entender o que ele está passando e as necessidades que ele está precisando em cada fase da vida dele. Voltando ao filho, quando ele é muito pequeno, tem gente que tem aqueles filhos que são dizer espiritados, são crianças que são muito ativas. Existe a palavra certa para isso que está me fugindo? Hiperativas, né? Hiperativas, né? Isso. Então são aquelas crianças que não tem sossego, que não param, ela quebra tudo e tu arruma, ela desmancha e ela suja, enfim. Um conselho aí que eu vou te dar, que você pode estar fazendo, isso já é algo que profissionais fazem, né? Então eu vou dar aí uma dica para vocês, para essa criança ficar mais calma, né? Com o passar do tempo. Um tipo de tratamento, a hora que ela pega no sono, que ela tá nos primeiros 40 minutos. Ela pegou no sono, você vai lá e conversa com aquela criança em voz baixa, serena, que ela consiga escutar e não acorde. Você vai dizer, olha filho, né, o papai te ama, a mamãe te ama, você tem que ficar mais calmo, eu não gosto que você fique correndo tanto, então não gosto que você suje, não gosto que você tire os brinquedos e não bote no lugar, eu não gosto. Converse com ela todos os dias, ali naqueles primeiros 40 minutos, né? Depois que ela iniciou a fase do sono, né? Isso, depois que ela pegou no sono, aquele sono da noite, aquele sono que ela vai, né, longe naquele sono, não no soninho, aquele soninho curto durante o dia, que daí se você fazer isso é capaz de acordar e você ainda perder aqueles minutinhos de sossego. Mas sim, naquele sono da noite, nos primeiros 40 minutos de sono, quando você vê que ela, né, essa criança agora ela pegou bem no sono aqui, se eu mexer nela para botar na cama ela não vai acordar,
e naquele momento ali você conversa com a criança. Isso é um tipo de terapia, na verdade. Isso ali, a criança ela tá em processo de sono, mas não o suficiente. Do tipo, ela vai conseguir assimilar aos poucos. É uma espécie de hipnose para a criança, para você conseguir trabalhar no subconsciente dela todos aqueles pontos que você quer que ela melhore, quer que ela mude, você quer que a criança fique mais calma, então você vai repetindo aquilo dali, vai repetindo aquilo dali durante vários dias. Todas as vezes que ela pegar no sono, você vai conversando com ela, a mesma conversa. Você vai ver devagarinho as mudanças que vão acontecendo na vida dela. Né, Pera? Exatamente. E para o adolescente, como já é uma fase mais rebelde, como eu estava falando aqui, comece a jogar o jogo dele. Ah, mãe, agora eu não vou. Agora eu não posso. Eles sempre fazem isso, que é para quê? Para não fazer o que você está mandando. Aí quando ele vir pedir alguma coisa, mãe, quero um dinheiro. Agora faz a mesma coisa. Agora eu não posso, agora eu não vou. Deixa para depois. E aí ele vai sentir como essas palavras não são boas, não são legais. Aí ele vai começar a mudar de atitude. A gente Só sente, assim, a gente sente na pele, né? Quando quando a exatamente. gente quer alguma coisa e a pessoa não dá, aí ela sente, pois é, aquela Quando hora a se minha eu mãe, tivesse feito tal coisa que ela queria, agora eu teria aquilo que eu quero. Então eu teria aquele dinheiro para comprar alguma coisa que ele quer, poderia estar jogando ali o videogame que ele quer jogar, ou mexendo no celular que ele quer tanto mexer. Você vai é uma troca, podando. né, pai? Isso, você vai podando. Você não levou o lixo na rua que eu te pedi? Tá bom. Então o celular, depois de tal hora, você corta. Deixa aquela criança, né, o adolescente entender que ele tem responsabilidades e que se ele conseguir fazer, né, as responsabilidades dele, ele vai ter o retorno. É assim na vida adulta, você trabalha, ganha, né, o seu dinheiro honestamente e vai poder gastar com o que você quiser. É uma coisa meio parecida. Se você não trabalhar lá, não fizer as funções, É não que vão lhe pagar o salário e você não vai o conseguir. adolescente, ele funciona à base de trocas. Se você não entrar nesse mundo dele, ele não vai fazer o que você quer. Ele vai se tornar rebelde e ainda vai fazer o contrário. Se você só disser que não proibir e não agir na mesma forma que ele, jogar o mesmo jogo deles. Isso é educar, né? Você vai estar preparando esse adolescente para o futuro. O mundo ele é cruel, o mundo ele é difícil, ele é cheio de barreiras. Você que está aí na fase adulta sabe o quanto é difícil, quantas pessoas te colocam para baixo quando você tem ideias inovadoras, quantas pessoas te puxam, não te deixam você crescer, não querem o seu crescimento. Elas querem você bem, porém Mas não melhor que elas. Exatamente. Elas querem te ver bem, com um emprego bom, um carro bacana, uma casa legal, mas não tanto igual a delas. Tem que estar legal, mas ei, calma, por que que teu carro é melhor que o meu? Calma aí, não é bem assim. Então É as pessoas assim, são né? bem assim. Eu vejo a educação como preparar o adolescente ou a criança para a vida adulta. E o que é viver na vida adulta? É desafios. Não adianta só passar a mão na cabeça, não adianta só dizer amém para tudo. Você tem que fazer desafios e tem que provocar eles, a estimular eles a sair do lugar. Porque a vida pessoal não vai ensinar com o mesmo amor que nós pais ensinamos. A vida é dura, não é verdade? E às vezes a pessoa tem que levar muito, cair, levantar muito para aprender a mesma lição. E a gente não vai querer ver o nosso filho, a nossa filha sofrendo nas mãos da vida aí, né? Vamos chamar de vida, mas de terceiros. Então, que aprenda na nossa mão com mais amor e a gente prepara esse adolescente, essa criança, para uma vida adulta saudável. Uma dica do pai: incentive o seu filho à leitura. Quanto mais livros ele conseguir ler, mais vocabulário ele vai ter. Ele vai ser mais culto, vai saber de mais coisas. Isso aí, para o futuro dele, vai ser muito importante. Isso aí vai abrir portas na vida dele. Ele vai poder se comunicar melhor, assim vai conseguir aí, talvez numa entrevista de emprego, conseguir ter uma entrevista exemplar por conta de um vocabulário vasto, por conta de conhecimento. Se sobressair, né? Isso, o cargo, conhecimento, ele nunca é demais, ele é uma coisa que não dá para tirar da pessoa. Então, né, o conhecimento a mais que você tem, às vezes é o ponto de diferença entre você e uma outra pessoa que tem a mesma formação que você.
O fato de você ter ido além, ter buscado outras coisas, ter aí um conhecimento mais aflorado, faz com que você se destaque em alguns pontos e às vezes consiga aí até um retorno financeiro que você nem estava esperando. Então, assim, incentive o seu filho desde novo, né, a leitura, faça troca com eles, ó filho, tem esse livro, se você lê aí esse livro pequeno, de repente a gente pode aí estar passeando, ou enfim, né, coisas que você consiga, né, assim, nunca prometa algo que você não vai cumprir. Então, assim, coisas que você possa cumprir, né, faça uma promessa, uma troca com ele, leia esse livro, a gente vai poder ir lá na tal praia, ou vai visitar um parente que ele gosta, ou ele vai poder passar um final de semana num amigo que ele quer, enfim, faça trocas com ele. Mas incentive ele a leitura, que isso aí vai ser fundamental no futuro para a vida dele. Isso, estimulando sempre a novos conhecimentos e a coisas novas para a vida desse adolescente, preparando ele sempre para uma vida adulta melhor. Se você fez tudo isso, fez tudo que estava ao seu alcance, pagou as melhores escolas, se instruiu, e mesmo assim você chega agora para a gente e diz: pai, mãe, pai, Xangô, cigana, não, mesmo assim não funcionou, meu filho é assim, assim, assim na vida adulta. Mas pelo menos você, na sua consciência, pode deitar e dizer: eu fiz o meu melhor. É isso que importa. Se ele vai ter que aprender outras lições com a vida, daí faz parte da jornada dele. Você tem que desapegar disso, porque o seu principal papel de um pai e de uma mãe é educar para a vida, porque a gente não queria filho pra gente. E lembrando que somos os espelhos, né? Então, se a gente fizer o bem, se a gente não passar a perna em ninguém, não ser pessoas aí que ficam falando pelas costas das outras, porque as crianças, elas estão ali, elas não participam da conversa, mas elas estão de olho, elas estão de ouvido bem em pé, elas ficam... Ligadas 24 horas, né? Então, assim, tome cuidado não falar palavrão, tome cuidado quando estiver perto de uma criança em desenvolvimento, né? Ficar falando algumas coisas, porque eles vão pegando esses trejeitos que a gente pode ter e se transformando numa vida adulta pessoas piores. Agora o pai né? falou uma coisa que eu lembrei. Tem muita gente aí que manda o filho fazer, impõe inclusive, mas não, é como o pai falou, mas não faz aquelas atitudes, só manda. Aí jamais o filho vai fazer. Porque inconscientemente ele vai dizer: peraí, eles não fazem e querem me obrigar a fazer por quê? Tem alguma coisa errada. Se eles não são isso, por que eles estão querendo que eu faça? Então começa pelo exemplo, não é verdade, pai? Então, falando sobre o exemplo, né? Eu estava conversando outro dia com a Pérola sobre uns detalhes que eu falo aqui no canal, às vezes falo no canal da Cigana Pérola, sobre como eu faço, me citando como exemplo das coisas, né? E assim, eu não falo para vocês, faça isso, faça aquilo, principalmente com relacionamentos. Eu não falo para vocês uma coisa e faço outra. Eu tento de verdade fazer tudo o que eu falo aqui. E até conversando com a Pérola, ela ainda comentou comigo assim, não, tu tá contando mesmo a tua vida. E as coisas que tu faz, a gente não somos perfeitos, o Paxangô tá longe de ser perfeito, o Paxangô é uma pessoa muito chata, para ser bem sincero. Mas eu tento todos os dias dar o meu melhor e fazer o meu melhor. Se eu falo para vocês que é importante o homem, né, num momento de lazer com a sua mulher, não vou dizer no dia a dia que às vezes não dá, principalmente quando você tem filho, mas vou sair com a minha mulher, então vai lá, abre a porta do carro, seja cavalheiro, tente aí, final de semana, fazer algum tipo de comida, ajude ela em casa, fique com a criança para ela poder ter um momento para ela, principalmente aí na hora de ela ter ali o banho dela, a higiene dela, de ela poder ter aquele, pelo menos aquele momento ali de descanso, sem ter aquela criança toda hora chamando, toda hora. Dê um tempo para ela. Então, ajude ela em casa, porque queira ou não, né, a criança ela é mais apegada à mãe, né, tudo, qualquer coisa, ela cai, ela chora, é a mãe, ela quer comida, ela vai na mãe, ela precisa trocar uma fralda, ela chama a mãe, é tudo a mãe. Então, o homem tem que entender isso e tem que ir lá assim, não, peraí, filha, deixa que o pai vai lá, o pai troca a tua fralda, bota o chinelinho. Então, você tem que ir lá, tem que ir atrás.
Quando a criança acordar de madrugada, não deixe nas costas da sua mulher todas as vezes. Não, reveze com ela. Não, deixa que dessa vez eu vou, eu pego ela. Né? Ela tá com fome, então eu faço uma mamadeira, enfim, o que ela come, né? Mas ajude, não deixe tudo isso nas costas da sua mulher. Deixe o fardo dela menor, que ela vai entender que você é o cara certo. Porque se você deixar tudo nas costas dela, tudo nas costas dela, meu amigo, uma hora ela vai olhar pro vizinho do lado e vai dizer que homem. Porque o meu Porque não. a grama do vizinho sempre é mais verde, né? É, que homem é aquele? Né? Um homem bacana, olha lá, um homem legal, ele tá com a criança no colo, meu marido nunca pega o filho no colo, sempre deixa pra mim, então ela começa a despertar Começa a interesses. comparar, isso não é nada bom. Desperta interesses em outras pessoas. Então, se você é o exemplo, se você se dá o melhor, você não vai dar margem para ela olhar para o lado, porque ela vai te admirar, ela vai se sentir segura, ela vai se sentir apaixonada, ela vai querer estar mais perto de ti. E as outras pessoas são nada mais nada menos que o mesmo que paisagem aos olhos dela. Não vai ser um homem que está ali, mas sim uma parte aí do cenário da vida. Sim. E eu vou contar uma historinha aqui a respeito de Gandhi, para quem não sabe. Depois eu vou colocar lá no canal, no Comunidades, no canal da Cigana, contando um pouquinho de quem foi Gandhi e essa historinha que eu vou contar agora, falando a respeito de exemplos, tá, pai? Seguinte, Gandhi, né, foi procurado por uma mulher com um filho. Falando de filhos, vamos a essa parte. E foi questionado. Gandhi, eu preciso saber o que eu faço para... Você pode dar uns conselhos para ele parar de comer açúcar? Aí Gandhi pensou e falou, volte daqui 2 semanas. Daí ela não entendeu muito. Foi embora e voltou dali 2 semanas. Aí Gandhi recebeu de novo aquela mulher com aquele filho e falou, não, olhou para o menino e falou, não coma mais açúcar. Aí ela não entendeu. Por que você não falou, não deu esse conselho lá 2 semanas atrás, Gandhi? Por que você foi dar agora, né? Aí Gandhi comentou assim, ó, como que eu vou falar dar um exemplo para alguém se eu não pratico? Então ele ficou 2 semanas sem comer o açúcar para poder olhar nos olhos da criança e passar o exemplo dele, não coma mais açúcar. Dê o exemplo, entendeu? Faça acontecer, seja uma pessoa melhor a cada dia, que o seu filho em formação vai olhar para você e vai ver que ele tem que ser o seu espelho, porque você é uma pessoa boa, uma pessoa que todos gostam e todos confiam, uma pessoa que tem um nome limpo, uma pessoa que a palavra é o suficiente, que não precisa ter um papel assinado, apenas o que você diz é lei. Seja uma pessoa assim, tudo na sua vida vai dar certo, as portas vão se abrir de uma forma que você vai ficar surpreendido. E porque, o seu filho também vai andar no mesmo caminho. Porque a vida ela tem que ser vivida assim. Temos o reconhecimento quando fizemos o bem e quando fizemos o mal. Infelizmente, aí para as pessoas que fazem o mal, existe aí o pagamento dessa dívida que você vai ter com o lado espiritual, com Deus. Então, Sim. uma hora vai chegar a conta e você vai ter que arcar, né, com todas as coisas ruins que você tem feito. E às vezes você ajudou a formar uma criança, né, uma pessoa ela vai ter aí muito que lutar na vida para aprender o certo, porque você fez errado, ensinou errado, e as coisas aí na cabeça dela, que para ela foi ensinamento, para ela é o certo, na verdade não é. Então, as barreiras na vida dela vão ser muito maiores, então pense no seu filho, pense no próximo, faça a coisa do jeito certo para que o seu filho tenha apenas exemplos bons e consiga aí seguir. Voltando aqui nos exemplos de Gandhi para o canal, o pai é a mesma coisa. Ele nunca vai falar uma coisa aqui que ele não vivenciou. Porque é fácil você falar apontando o erro dos outros. Isso aí você pode ler um livro e tirar da teoria e palavras ao vento. Mas o que a cigana e o pai falam aqui, a gente já foi muito questionado. Vocês são sábios, apesar da pouca idade, aparentam ter pouca idade. Pessoal, uma bagagem que a pessoa carrega na vida, ela pode ter pouco ou muita idade. Depende da intensidade do que ela viveu aquilo ali. Então ela vai ter muita coisa de sabedoria para estar passando. Então, tanto eu quanto o pai, a gente não fala nada aqui que de alguma forma a gente não passou na pele. Até para estar demonstrando de como não fazer para não estar errando,
ou fazer para estar acertando, como dicas, não é, pai? Sim, de alguma forma, em algum momento da vida, passamos por algumas situações, então temos aí bagagem para estar falando de alguma coisa. Outras coisas, sim, são meio que teorias, mas a gente se adequa, A né, nossa à nossa realidade, realidade e você aí se adequa à a sua realidade que realidade. você tem, a realidade que você está passando ou que você já passou. Então, são trocas aqui de experiências, são trocas de vivências e tentativas de ajudar você, né, a sair de algum ponto que você de repente não Não está enxerga conseguindo. nenhuma luz, então quem sabe aqui é a sua luz para resolver alguns problemas. Talvez não seja aí, não seja a resolução de todo o teu problema, Mas já é um passo, né? mas De alguma forma. ideias aí trocadas de situações, de vivências podem sim ajudar. Então, tudo quanto é coisa que você pode estar fazendo para ajudar o próximo é válido. Se você não puder ajudar financeiramente uma pessoa, pode estar ajudando com uma palavra amiga. E se você não atrapalhar uma Já está pessoa, ajudando você já também. está ajudando ela a conseguir conquistar aí tudo que ela almeja, né? Então, assim, não atrapalhe ninguém ou dê a sua contribuição da melhor forma que você possa Muito dar. ajuda que não atrapalha, já dizia, né? O filósofo. Com certeza, não atrapalhe as pessoas, não coloque elas para baixo. Se ela vier com uma ideia que você não acha interessante na hora, não fale para ela, apenas concorde, porque e também assim, não incentive ela a fazer coisas que você tá vendo que não vai dar certo. Mas também não bote ela para baixo, apenas diga assim, olha, então tá, você converse com fulano que já fez uma coisa parecida, dê ideias para a pessoa. Se você não sabe como aquela ideia que ela teve, né, se vai dar certo ou não, você ficou meio com o pé atrás porque você nunca pensou naquilo ali, ou não tem o conhecimento certo E para estar tudo que é passando. novo assusta, né, pai? É normal para Então todo você mundo. pode estar aí conversando com a pessoa e dizendo, olha, se você fala com fulano aí que tem um negócio parecido, vê como é que foi que ele Pega umas fez, dicas, pega umas pega umas ideias. dicas melhores, vai atrás, se aprofunde melhor. Eu tenho certeza que se você tiver um maior conhecimento disso aí, se der certo de botar em prática, vai dar Não certo. seja aquela pessoa assim, pessoal, ó, pessoa lá com sacrifício, seu vizinho ou seu amigo, não seja essa pessoa que é feio. Chega lá com um carrinho, que é o que o dinheiro dele deu para comprar, aquele mais velhinho, aquele lá, mas tá andando. Aí você chega, esse carro aí, comprou um posto de gasolina também, já viu aquela história? Ah, tem sempre Olho aquele. gordo, aí tu já vê que é o olho gordo por trás. É, porque pra manter esse carro aí, né, só um posto de gasolina. Aí já começa ali, você já começa a desmotivar a pessoa. Né, se a pessoa se sacrificou aí para adquirir alguma coisa, fique feliz por ela. Se às vezes você pode um pouquinho mais, a pessoa pode um pouquinho menos, mas fique feliz com a conquista dela, afinal foi com o suor do trabalho dela, foi uma coisa aí feita sem passar a perna em ninguém, ela começou de baixo, ela está indo devagarinho, ela está conseguindo as coisas, então fique feliz e tente sim ajudar ela a melhorar. Se o seu amigo é, conseguir ir além e comprar coisas melhores que você tem, fique mais feliz ainda, pois ele se esforçou mais que você e Ou isso então, sirva de pessoal, combustível para que você se esforce e consiga também ir além, mas fique feliz. seja, Eu gosto muito de ver as pessoas, né, que eu considero bem. Nossa, cada conquista nova, se foi um carro novo, um passeio, às vezes, né, comprou um tênis que queria tanto, veio mostrar e dizendo, olha que tênis legal, eu comprei, às vezes foi na promoção ou não foi, enfim, não importa o jeito que ela conseguiu, mas ela tá feliz. Eu fico muito mais feliz com a realização de um amigo meu. seja esse tipo de pessoa que levanta o próximo, não que diminua e nem que seja desse tipo, como a cigana citou um exemplo aqui, que bote mais para baixo a conquista da pessoa. É muito chato isso aí, né, pai? É feio, na É feio, verdade. é ruim, às Às vezes tu vezes vai, não é você que faz isso, porque às mas vezes você conhece alguém que faz, né? mas já aconteceu muitas vezes eu ir mostrar uma coisa pra alguém ir lá e, sabe, te botar pra baixo, dizer, ai, Fulano tem melhor, nem ele tem. pegar e te dizer, ai, o do fulano é melhor que o meu,
é melhor que o seu, o do ciclano é maior, e te botar lá para baixo e aquela conquista que você lutou tanto para conseguir, ele ir lá e te diminuir, te diminuir, te diminuir, dando exemplos. Ele não tem, mas ele dando exemplo das Exatamente. outras pessoas, e aí tu tava todo cheio, forte ali, e ele te murcha, te deixa lá para baixo. Pra que isso, gente? Ué, se a pessoa tá indo te mostrar porque ela gosta de ti, ela tá feliz e quer compartilhar com você essa felicidade, então assim, fique feliz com ela. Se foi uma conquista dela, independente se você gosta daquilo ou não, é dela, ela quis, ela foi atrás. Fique feliz pelo próximo. Pai, estamos em 30 minutos, mas eu queria dar continuidade no próximo vídeo aqui. A gente pode falar muito, que o pessoal me procura também para falar sobre exposição na internet. É um tema legal que pode ficar para o próximo vídeo. Eu queria falar aqui agora, mas não vai dar tempo. Vou tirar uma cartinha, não vai dar pra Pérola fazer a tiragem do dia, mas eu acho que eu consigo aqui, ainda tenho aí pouco minuto, pouco tempo, mas vou fazer uma tiragemzinha aqui de uma carta só para saber o que o espiritual pode estar falando com você. O tema que a Pérola comentou sobre exposição de internet, sobre esses assuntos, a gente também vai gera trazer. olho gordo, não é, a gente vai trazer sim. É um assunto muito pertinente, é um assunto muito atual e que muitas pessoas têm aí alguns problemas e o Pai Xangô vai dar a visão dele. Carta da raposa. A carta da raposa. Vocês têm notado que quando eu tiro a carta, normalmente tem relacionamento, tem muito relacionamento com as coisas que eu falo. O espiritual, ele não dorme, ele não fica para trás. Carta da raposa, tome cuidado com as pessoas. Muitas vezes aqueles amigos que você tá lá querendo mostrar o seu bem, o seu ganho, as suas conquistas, Então, na verdade eles querem te atrasar. Eles estão lá dizendo, é legal, e por trás falando mal de você, dizendo, olha, que porcaria que essa pessoa comprou, olha que isso aqui, isso é inveja, de dinheiro, podia ter feito isso, se fosse eu, podia ter feito aquilo. Isso é inveja. Então, assim, cuide com as pessoas que você vai compartilhar as suas vitórias, suas conquistas, ou os seus planos. Porque nem todo mundo é amigo, né, pai? Essas pessoas podem estar querendo aí te atrasar a vida, te botar para baixo, então tome muito cuidado. O espiritual não dorme, ele vem me dar aí a dica sobre tudo que foi falado aqui. Cuide bem aí do seu filho, cuide bem aí da sua família. Então, tenta dar a melhor educação que você pode. Então, só para finalizar aqui, para falar uma passagem bíblica que fala sobre as crianças, que diz: ensine o caminho do bem para o seu filho, ensine o caminho que ele vai andar e ele crescerá e não desviará dele. Isso é bíblico. Então segue aí. Boa noite a todos. Gratidão. Obrigado pela me convidado mais uma vez aí para participar. Se inscrevam aí no canal do Pai Xangô, no canal do Cigana Pérola, assine o sininho de notificações. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.